Furacão recebeu o Flamengo na Arena e venceu por 1-0. Quem acompanhou de perto foi a repórter Monique Vilela. E aqui na Arena da Baixada, finalmente veio a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Flamengo, resultado importante para conquistar os 3 primeiros pontos na competição, em meio a uma maratona maluca de jogos que o Atlético tem agora, nesse mês de abril. Bora lá então contar a história dessa partida de rubro-negros no estádio atleticano? Bom, o Atlético com o time titular em campo, depois desses atletas folgarem na Copa do Brasil, praticamente força máxima aqui na Arena. E ó, o time rubro-negro tentou construir jogadas, insistiu, o time do Flamengo também. E quem conseguiu chegar ao gol, o único da partida, foi o Atlético. Nesse lance aí, pênalti em cima de Marcelo Cirino, aos 31 minutos da primeira etapa. 30 minutos o pênalti, 31 a cobrança de Davi Terans. Canto baixo, direito da meta do goleiro Hugo. 1-0 para o Furacão e mais um gol do El Rei dentro desse campeonato brasileiro. Vem uma segunda etapa em que as duas equipes continuam buscando o resultado. O Atlético queria ampliar, o Flamengo queria empatar. E assim as duas equipes intercalaram alguns lances ao longo da segunda etapa. Substituições por parte do técnico Fábio Carilli e um Furacão que segurou o resultado para mais de 23 mil torcedores aqui na Arena da Baixada. Placar final, 1-0 para o Atlético. 3 primeiros pontos dentro do Campeonato Brasileiro e vitória que traz alívio e tranquilidade para a sequência maluca que o Atlético tem de jogos. Anotem aí. Terça-feira já tem Libertadores, partida contra o Libertad no Paraguai, valendo 3 pontos no grupo 3 da competição. É jogo atrás de jogo e nada melhor do que uma vitória como essa aqui na Arena para embalar o Furacão na sequência da temporada. Obrigado, Monique Vilela. Agora eu quero lembrar para você que quer comprar um purificador de água Europa, então compre na JC Araújo, distribuidor autorizado dos purificadores de água Europa para Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Diz aí, Araújo. É isso aí, Osmar. Vamos falar agora da JC Araújo, a distribuidora autorizada dos purificadores Europa para Curitiba e região metropolitana litoral paranaense. Você que está precisando ter um purificador, venha para cá. Venha nos visitar aqui em Curitiba, na rua Marechal Floriano Peixoto, 597, no centro de Curitiba. Ou, se você preferir, entre em contato agora conosco nesse número, ó, 33242525. 33242525. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Europa, o mundo precisa de mais pureza. E você pode comprar o seu purificador de água Europa na JC Araújo, no centro de Curitiba, Marechal Floriano 597, ou ligando para o 33242525. Forte abraço, meu amigo Araújo, para Juliana e toda a equipe da JC Araújo. E aí, Marcelo Ortiz Gil Rocha, foi um jogão, hein? O Atlético jogou muito. Como era a expectativa, né? O torcedor atleticano se motiva bastante quando esse tipo de adversário. E o time em campo geralmente responde. É claro, tem aquela história, né? Que torcida não ganha jogo, quem ganha é o jogador, mas a torcida dá uma ajuda boa. Ajuda muito. Quando você entra compenetrado, querendo a vitória. Foi um jogo bem disputado. Teve a reclamação do pênalti aí do Flamengo, mas acho que independentemente disso, o Atlético fez por merecer a vitória. E outra coisa, pegou o Flamengo ainda não é aquele Flamengo que a gente imagina que possa ser. Mas estava querendo embalar, né, Marcelo? As primeiras apresentações do Flamengo já deu expectativa para a torcida. E aí tem pressão em cima do Paulo Souza, né? Porque o Flamengo teve momentos vitoriosos com o Jorge Jesus, que não poupava tanto os jogadores assim. Não. Diferente do Paulo, que poupa, inclusive poupou até o goleiro. Eu nunca tinha visto disso. Ele poupou o Santos, ele jogou o Neneca. Né? Mas não foi culpa do Neneca, por exemplo. O resultado foi gol de pênalti do Davi Terans. Mas o Atlético fez uma boa partida. Não, e ele foi bem. Aliás, eu acho que ele é um bom goleiro, talentoso, só que o Flamengo tem uma pressão, né, Gil, muito grande pro garoto que tá. Eu acho que em uma boa parte dos times, a exceção assim de Flamengo, de Corinthians, que você citou já, aqui nesses clubes teve uma falha, o garoto já começa a ter problemas. Nas outras equipes parece que tem um pouco mais de tranquilidade quanto a isso. Agora,
Primeiro, pênalti duvidoso, mas o pênalti foi marcado. E bem convertido pelo Terence. Ele bate muito bem, tanto que o goleiro vai bem na bola, mas ele mete a bola no canto. E o Atlético conseguiu render mais. E o Atlético conseguiu jogar mais que o Flamengo, Osmar. Eu acho que é esse o aspecto. Então, 1-0, gol de pênalti duvidoso. Fica assim, pronto. Quem vê de fora, né, vai dizer, então o pênalti é polêmico e o gol foi de pênalti, então o resultado não foi justo. Primeiro que é muito difícil você falar em justiça ou injustiça no futebol. Se você tem competência, você não pode dizer que foi injustiça o time ganhar. Senão você acaba tirando a competência daquele vencedor, né, Gil? Agora, o Atlético foi mais competente, o Atlético chegou mais, teve grandes e boas oportunidades. Para quem está vendo aí, o Atlético é o rubro-negro. O Flamengo jogou de branco. E só deu o rubro-negro. Só deu o Atlético. O Atlético realmente fez uma partida muito melhor. O Flamengo chegou... Foi a melhor partida do Atlético no ano? Com esse time, com o time titular, eu acho que foi, Gil, para mim. Até porque o time também não fez muitos jogos. Mas teve, por exemplo, vitória na Libertadores, que não foi tão convincente assim. Né? Vitória na Copa do Brasil, que por ser um adversário mais fraco tecnicamente, pode se colocar nessa conta. Agora, esse jogo contra o Flamengo, sim. Eu acho que não conta. O Tocantins não conta, porque não deu jogo no segundo tempo. O Tocantins não aguenta enfrentar um time do poderio do Atlético. Começa na alimentação do cara. E aí faz muita diferença no segundo tempo. Agora, é o seguinte, o pessoal brinca, o próprio torcedor atleticano, né, brincou, agora nós vamos golear de 1-0, quando contratou o Carille. Mas eu acho que foi uma baita sacada. Eu acho que é um treinador que chegou para dar uma ajeitada. O time estava... Outro dia o Marcelo me falou uma coisa que eu concordo com ele, que o Carille é o treinador que ele começa a arrumar o time pela defesa, né? Não, ele vai na humildade. O pessoal brinca que é retranqueiro, que não sei como é por causa dessa característica dele. Mas eu não coloco ele como retranqueiro. Ele tem que acertar e conseguiu, né? Muito jogador novo. Não que o Alberto não tenha competência, mas o Alberto não estava conseguindo. E o Atlético mudou bastante. E todo mundo que está chegando aí é cara que quer jogar. E nem todos estão em condição já de jogar. Então, até isso já começa a fazer diferença um técnico que tem esse tipo de postura. Então, acho que o Atlético deu uma boa acertada com o Carille. E ele é um cara sério, trabalhador, enfim, não tem moleza. E o time tem elenco. Talvez seja o ano que o Atlético mais investiu. Eu estava vendo aí uma lista, é um dos que mais gastaram, né, acho que o segundo que mais gastou. Que contratou. E não é uma característica da direção comandada pelo presidente Petralha de ter muito investimento grande assim esse ano, não. Esse ano o Atlético, ou seja, precisava realmente de um técnico assim para arrumar. E eu acho interessante do Carille, Osmar, que ele não foge da responsabilidade, né, Gil? Contra o Galo, por exemplo, quando perdeu de 1-0, na entrevista ele falou, disse, a gente tem que acertar esse time porque tem um elenco muito bom nas mãos. Eu tenho diversas opções. Isso aí o técnico não foge da responsabilidade, que o mais fácil, né, Gil? É o técnico dizer, olha, tá faltando um jogador aqui, tá faltando uma peça ali e tal. E ele, pelo contrário, ele disse, eu tenho boas peças, tenho um elenco muito grande e tem que fazer esse time jogar. Que resolva, né? Ele chamou a responsabilidade para ele, Gil. Eu achei bem interessante do Carille, é isso que você falou. Ele não foge e é um técnico estudioso. E, Osmar, para mim ele é um técnico que sabe fazer o time jogar da maneira do que ele tem. Certo? Que tem técnico, que o time tem que se moldar à maneira que ele gosta de jogar. Sim. O Carille, a gente já viu no Corinthians campeão, no Santos com dificuldades, no Atlético, enfim, que ele se molda ao que tem no elenco e consegue tirar o de melhor. Eu acho que o Atlético tem mais a crescer ainda. E para mim, já falando do adversário, o Flamengo também vai crescer. Mas o Atlético acho que pode chegar mais longe, sim. É verdade. Furacão que tem aí Libertadores no meio de semana, já vamos falar. Agora eu quero lembrar para você do Restaurante Rural Nova Polska. Já é o momento de você reservar agora para o final de semana, tá? Porque além de uma culinária maravilhosa, a culinária polonesa, você tem toda ali uma infraestrutura para você aproveitar com a sua família. Passeio de trator, pedalinho, caiaque, pescaria, para você passar o dia no Restaurante Rural Nova Polska. 99917-2171 é o telefone. Forte abraço para o Luan e toda a equipe do Restaurante Rural Nova Polska. Furacão joga terça-feira lá no Paraguai, em Assunção, contra a equipe do Libertad. A Monique Vilela já está no aguardo da chegada da delegação do Furacão. Diz aí, Monique. Oi,
Osmar, agora a gente já está voltando aqui direto de Luque, no Paraguai, região metropolitana de Assunção. Assunção que vai receber Libertad e Atlético nessa terça-feira, a partir das 6h15, horário local, 7h15, horário de Brasília, por aqui, 1 horinha menos. E muito calor. À noite aqui na casa dos 30 graus. E o Atlético vai encarar tudo isso a partir dessa segunda-feira, quando desembarca aqui na cidade de Luque. O aeroporto fica do ladinho aqui do hotel em que a delegação rubro-negra vai ficar concentrada. Ao meu fundo também vocês estão vendo a sede da Conmebol. É tudo aqui, tudo junto. E o Atlético tem mais uma partida pela frente de Libertadores. Passada a vitória para cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro, foco total na competição internacional. A delegação rubro-negra embarca nessa segunda-feira por volta das 2 da tarde no aeroporto Afonso Pena, em um voo fretado aqui para Luque, para Assunção, e o técnico Fábio Carilli, nesse último treinamento de segunda pela manhã, define o time que joga. Hugo Moura não jogou contra o Flamengo por questões contratuais e deve voltar à equipe, aí de resto também deve ser aquele time considerado titular. Só se realmente algum atleta não tiver condição física por causa da maratona de jogos é que não vai atuar nesse compromisso contra a equipe do Libertad. Que calor, Osmar Antônio. A gente está acompanhando toda a movimentação do Furacão direto aqui do Paraguai. Tudo o que vai acontecer com o time rubro-negro nessa terceira rodada da Libertadores. Tchau. Valeu, obrigado, Monique Vilela. E você acompanha tudo conosco no Tempo Extra, de segunda a sexta, 8h15 da manhã. CNT Esporte, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. E, é claro, também pelas nossas redes sociais, pelo meu canal lá no youtube.com/Osmar Antônio, pela nossa página do facebook.com/Tempo Extra CNT Curitiba. E sabe o lugar ideal para você assistir esse jogo na próxima terça-feira? É no Silzeus Boteco Futebol e